Pai, Jesus bom e amado Mestre, amigos da espiritualidade que nos amparam e que de certo sempre têm velado por nós, nos encontramos mais uma vez, Senhor, reunidos em torno do nome de nosso bom e Mestre amado Jesus, na busca por uma troca de conhecimentos em que a doutrina dos Espíritos se faça mais clara, mais compreensiva, mais forte, se faça mais luz em nosso íntimo. Agradecidos, Senhor, pela bendita oportunidade do encontro que nos reúne sempre na busca do nosso progresso íntimo. Nós rogamos a Tua proteção, Senhor, o amparo dos nossos benfeitores, para que esses instantes sejam para todos nós proveitosos, que nos alcancem não apenas a razão, mas também o sentimento, e que de alguma maneira possamos, ao término deste, ter algo que nos motive a um comportamento que nos ampare. E assim, Senhor, nós iniciaremos o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Gente, boa noite, né, pra gente. Bom que a gente está junto, né? Isso é sempre um motivo de muita alegria, né? Poder estar junto. Eu acho que essa é uma das coisas muito bacanas da encarnação. Hoje, para a gente conversar com essa liberdade de um encontro nas nossas casas, nos nossos lares, né? Não com essa cara de palestra, mas esse tema da fé raciocinada, né? Eu acho que pensar nela, como a gente já tem, se não todos nós, mas a grande maioria de nós, alguma vivência da doutrina espírita, essa é uma fala muito comum, né? Tem até aquela frase do Evangelho, né? Fé raciocinada, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todos os tempos da humanidade, né? Essa é uma frase muito famosa e muito repetida no meio espírita, né? E eu queria tentar fazer um olhar um pouquinho ampliado disso. Eu queria começar, talvez, de onde, do pouco que eu conheço daquilo que a nossa história, enquanto seres vinculados a Deus, do pouco que eu já aprendi. Eu gosto de pensar assim, né? A gente começa a conviver com a razão, segundo André Luiz, aí há mais ou menos uns 40 mil anos. Né? E esse sentimento de que existe um ser maior que nos governa, que de alguma forma é o Criador, né? Dentro da doutrina espírita, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esse é um sentimento que está presente durante muito tempo para a gente. A gente sempre olha para a história da humanidade e percebe que todo mundo, em todas as épocas, traz esse sentimento. Isso, inclusive, está lá no primeiro capítulo sobre Deus do Livro dos Espíritos, né, que os Espíritos falam, né, esse sentimento não é um sentimento fruto da convivência social, né, porque até na mais remota antiguidade, os mais simples dos homens tinham esse sentimento. E esse sentimento de Deus, ele vai avançando à medida que a gente também avança, né? E a gente vai chegar lá na primeira revelação com Moisés, trazendo um Deus, né, que era um Deus muito mais disciplinador, né, para reger aquela sociedade, que era uma sociedade de homens ainda muito embrutecidos, né? Então, uma fé naquele momento que era uma fé de obediência, né? Então, eu vou obedecer a algo maior, eu temo a Deus, eu tenho medo dele, eu tenho medo do poder dele sobre mim se eu não agir dentro das suas leis. E aí a gente vem num segundo momento, quando Jesus, né, encarna e apresenta um outro olhar. E aí ele apresenta um olhar de Deus como Pai. E aí a fé começa a mudar.
Ele diz que Deus é como um pai para nós. Então, a relação começa a ser uma relação não só de medo, mas uma relação de amor. A gente começa a olhar para Deus e pensar nele como alguém que nos ama, como alguém que nos quer bem, como alguém que cuida de nós. E a gente sai daquele lugarzinho, que era o lugarzinho, né, de quem só temia, e passa também a amar a Deus. Toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como Jesus falava, né? E aí o cristianismo surge com toda a sua força, vencendo todos os obstáculos, com todos os seus mártires sendo trazidos, né, para mostrar o valor desse amor, dessa confiança, porque fé é confiar, até que a gente se encontra diante de uma decisão infeliz, né, lá pelo século IV, quando a religião se torna algo, o cristianismo decide se associar, se vincular naquele momento, por uma decisão infeliz, ao Império Romano. Então surge, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi uma das coisas mais importantes para nós como seres encarnados, né? Provavelmente todos nós passamos por essa vinculação religiosa. Provavelmente todos nós. E ela trouxe até aqui, preservou de alguma maneira o ensino do mestre, por mais que tenha desvirtuado. E ali cometeram-se muitos equívocos em nome da fé. Então a fé já não podia mais ser clara. A fé precisava ser escondida. A fé precisava ser tratada como instrumento de controle, de poder, principalmente sobre as pessoas. E aí, em nome da fé, a gente começa a tomar decisões que foram decisões que nos trouxeram problemas seríssimos, né? A gente imaginar que, em nome da fé, a gente estabelece cruzadas, ou seja, a gente se reúne em torno da mensagem cristã e decide tentar fazer toda sorte de violência, de coisas, né, indefiníveis, né, ou indizíveis, acho que é o melhor termo, quando a gente vai, em nome das cruzadas, a gente quer tomar uma terra santa, na verdade, uma guerra para expoliar outras riquezas, né? E a fé, naquele momento, ela se torna algo que é um instrumento de opressão. Deixa de ser uma relação de amor e se torna um instrumento de opressão. Quem detinha as escrituras, quem detinha a mensagem cristã, deturpa a mensagem e usa a mensagem como forma de oprimir. Aí, lá, já pelo século XII, chega Francisco de Assis, né? Que ele ouve a mensagem de Jesus, né? Francisco reconstrói a minha igreja. Né? E ele, num primeiro momento, entende isso literalmente, e depois ele, né, percebe qual era o tamanho do convite, e ele começa a viver de tal maneira em que ele traz à tona de novo a essência da mensagem cristã para ajudar a dar rumos mais concretos, rumos mais assertivos para aqueles que comandavam, porque haviam se perdido. E mais à frente a gente erra de novo. A gente constrói os tribunais da Inquisição. Em nome de Jesus e de Deus, de novo, tomando a fé como instrumento de força e principalmente uma decisão profundamente infeliz, porque o Estado, na época ainda monarquia, se associava à religião com o principal objetivo de se enriquecer, de aumentar o poder. O objetivo dos tribunais de Inquisição principalmente era levar os ricos a um espólio que era dividido em 2 ou 3 partes. Se não houvesse denunciante, metade da riqueza do espoliado era do Estado, metade da igreja. Se houvesse um denunciante, dividia em 3 partes. Quem denunciou, Estado e igreja. E aí, de novo, a fé se torna instrumento de controle.
Vencemos a fase da Inquisição, vamos chegar mais à frente numa fé que ainda é instrumento de pouco consolo. Por quê? Porque a gente se depara com uma fé que ela não tinha oportunidade do livre exame. Missas em latim, padre de costas para a assistência, ou o público que frequentava a igreja, os fiéis, né? E aí, mais uma vez, a gente percebe uma fé que era trazida sempre com pouco acesso, com pouca capacidade de compreensão. A história avança, a gente vai chegar no século XIX com uma efervescência das ideias iluministas, e a gente vai ver o mundo se associando à razão e negando aquela fé que era uma fé cega, negando completamente qualquer maneira de exposição de uma fé que não trazia, que escondia, que impedia a razão de se expressar. E nesse cenário, um cenário de muito avanço intelectual, de muito progresso intelectual, em que a sociedade humana, né, começa a desvendar muitas coisas através da ciência, nesse cenário surge a doutrina espírita. Kardec, então, codifica esse cabedal de ensinos, que na verdade para nós seria a terceira revelação. Ele desvela o mundo dos espíritos, a relação desse mundo com o mundo corporal e vice-versa. Ele vai falar de imortalidade da alma com comprovações, né, testemunhais principalmente, né? Ele vai trazer um código penal de vida futura, ele vai falar de justiça divina de uma outra forma completamente diferente. Ele vai apresentar um contexto de crença onde a gente não precisaria abdicar da nossa razão. A gente poderia, através daquele volume de instrução e de conhecimento, entender que crer em Deus, conhecer Deus, acreditar na sua justiça, compreendê-lo, ou seja, fazer a relação da fé, como a gente entende a palavra, porque fé seria confiar, e a gente confia em quem a gente conhece. A nossa relação de confiança ela vai ficando maior quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem segurança de com quem a gente está falando, com quem a gente está vivendo, está relacionando, a gente se sente mais confiante, a gente tem mais fé naquela relação e naquela pessoa. E Kardec, então, começa a construir, a apresentar para o mundo um conjunto de ideias que, partindo de uma investigação científica, porque a doutrina espírita, ela nasce através de uma investigação científica e ela tem consequências filosóficas e morais, naturalmente. Então, ele começa a apresentar, diz, olha, aquela fé cega, aquela que dizia que você tem que acreditar porque tem que acreditar, ela tem uma outra proposta. Tudo aquilo que o cristianismo trazia, que foi, infelizmente, não tão bem conduzido, não foi tudo errado, mas não foi tão bem conduzido, ele pode revivecer, ele pode renascer, ele pode ser de novo vivo como a época de Jesus, através de uma compreensão e de uma interpretação não só das mensagens evangélicas, mas também do conjunto de conhecimento sobre essa relação da imortalidade da alma, principalmente porque ele traz a reencarnação de volta para o contexto cristão, porque a reencarnação fazia parte do contexto cristão até o concílio, eu não vou lembrar, mas foi no ano 343, quando é retirada a encarnação, né, por ordem de um dos papas. Então ele traz de volta a reencarnação, essa ideia que amplia
completamente a compreensão humana da própria vida, e falar da justiça divina com reencarnação, então, é muito mais simples. E aí ele apresenta, pelo primeiro momento, esse conceito de fé raciocinada. Aparentemente, são duas coisas que não poderiam se encaixar, né? Porque a fé, ela pressupõe uma convicção. E a razão, normalmente, ela se baseia na dúvida, né? Olha, eu vou tendo dúvida e vou descobrindo, eu vou perguntando e vou descobrindo, eu vou tentando acertar e vou descobrindo. Mas esse termo fé raciocinada, né, por mais que ele possa parecer conflitante, se a gente olhar para ele como uma fé fundamentada, a gente começa a entender melhor. Por quê? Porque quando a gente se aproxima da doutrina espírita, a gente deixa de ter só o sentimento nato de Deus. A gente começa a perceber que eu não só creio, eu compreendo um pouco. O que a gente não compreende, também está lá no Livro dos Espíritos, é a natureza íntima de Deus. Né? Os Espíritos dizem que por aí a gente não pode ir, porque a gente não tem os sentidos necessários para compreender a natureza íntima de Deus. Mas podemos compreender os seus atributos. Podemos entender, né, que ele, de fato, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, e podemos reconhecer nele essa inteligência suprema. Por quê? Porque pela clareza com que a gente compreende o mecanismo da vida, a gente tem segurança de dizer que a gente crê em Deus, não só por uma fé cega, mas por uma fé fundamentada. E aí, a gente se coloca diante de uma outra coisa muito interessante, porque, assim, quando a doutrina espírita ela chega, quando ela vem à tona, né, a gente também vivia uma época, como ainda vive hoje, em que o materialismo era muito forte. Né? O principal ponto que a doutrina espírita, de certa forma, busca, né, trazer luzes para, não vou dizer que o melhor termo é combater, mas para não permitir que as pessoas estejam nesse equívoco, é trazer luzes sobre os equívocos que a ideia materialista como eixo central tem. Quando a gente é materialista, a gente acredita que é só essa encarnação, que é só essa oportunidade. E aí, claro, as consequências morais desta certeza são consequências que não nos favorecem naquilo que nós temos certeza que somos espíritos imortais. Porque se eu sou materialista e enxergo a minha existência apenas como essa encarnação, eu vou fazer tudo o que me dê prazer nessa vida. Porque por que viver de um jeito mais submisso? Por que entender o sofrimento como algo que pode ser normal se eu só tenho essa vida? Que freios morais eu teria entendendo que somente essa vida se justifica? A gente pode chegar a conclusões profundamente infelizes se a gente for por esse caminho, né? A gente vai ver o materialista acreditando que até quem adoece merecia passar por um processo, adoece, né, de forma terminal, merecia passar por um processo de eutanásia porque ele vira um peso para a sociedade, né? Então, a doutrina espírita, ela também traz essa fé raciocinada, essa fé fundamentada, como uma ferramenta importante para que a gente consiga, de alguma maneira, diminuir o número de pessoas que só enxergam essa vida, só enxergam a vida pelo aspecto material. Por isso, né, que a gente escuta aquela fala que diz, né, que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Quanto mais gente ouve essa informação, quanto mais gente ouve de nós mesmos, né, essa informação, mais a gente pode ajudar pessoas que talvez estejam em situações que tomam decisões equivocadas, não
por uma escolha, mas por uma ignorância, né? A gente sabe que o Chico também dizia, né? Você pode ensinar o espiritismo todos os dias. Quando precisar, use palavras. Ou seja, o mais importante é viver as lições. A gente sabe disso. Mas manter acesa a chama através da divulgação é um caminho importante também para que alcance um número maior de pessoas, sem nenhuma pretensão proselitista, né, gente? É importante a gente deixar isso bem claro, né? A doutrina espírita não está preocupada absolutamente com quantas pessoas se vincularam à ideia, né, de Kardec, né? A doutrina espírita, ela está profundamente, né, desejosa de levar aos corações aflitos, amargurados, doentes, entristecidos, desesperados, um pouco de consolo. E a gente sabe que essa mensagem, quando a gente crê num Deus com uma fé fundamentada, ela transforma muito a maneira com que a gente se relaciona com o mundo, né? A gente tem os 5 princípios básicos da doutrina, né? E o que difere muito a gente das demais vertentes religiosas não é nem imortalidade da alma, mas é pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade com os espíritos, né? Porque acreditar em Deus e imortalidade da alma, a grande maioria das vertentes religiosas assim define, né? Mas a gente amplia o nosso olhar quando a gente acredita que a gente reencarna, sim, quando a gente acredita que a vida é uma só, mas as oportunidades na Terra são inúmeras, né, tá? Quando a gente se permite comunicar com a espiritualidade amiga, principalmente porque a gente sabe o muito que eles podem nos amparar, e quando a gente acredita que não está sozinho no universo, que seria muita pretensão de nossa parte, né? Um universo com bilhões de galáxias e cada galáxia com bilhões de planetas, a gente seria muito, muito vaidoso achar que Deus escolheu só a gente para colocar um pouco de vida inteligente, né? Vamos aproveitar que a gente está em casa, a gente toma uma água, né? Então vamos lá. E eu separei um texto que eu acho que é muito legal para a gente pensar junto. É um texto do Emmanuel, o livro chama-se Religião dos Espíritos, e o texto tem por título Doutrina Espírita. E Emmanuel vai fazendo um elencar, né, de reflexões que eu acho que é muito legal para a gente perceber o quanto da nossa fé é fundamentada e o quanto ela tem um poder transformador sobre nós. Aí ele diz assim, ó, separei alguns trechos só. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Entender a mediunidade como algo normal, saber como ela se processa, cuidar para que ela tenha o uso para o bem, né? Fazer dela ferramenta de auxílio mútuo, porque é uma caridade essencial, né? A gente ampara, mas é amparado o tempo todo, né? Mas a gente utiliza desta ferramenta, né? Dá de graça o que de graça recebestes, já é a mensagem do Cristo, né? E a gente faz exatamente isso. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e dos problemas da dor. Eu vou parar nesse ponto um pouquinho, porque eu acho que é muito importante. Por que a gente trata a dor diferente de outras religiões, de outros lugares onde a fé também existe? Será que os outros lugares também não acolhem, não ouvem, não têm uma escuta atenciosa durante a dor? Será que os outros também não estão interessados em amparar diante de uma decisão difícil, por exemplo, né? Quando alguém acredita que a saída dos problemas é sair da vida, né? Eu entendo que todas as vertentes religiosas amparam, mas a gente, como compreende os mecanismos da lei divina,
a gente ampara, podendo dizer para a pessoa que aquilo provavelmente está em acordo com a lei divina. Eu não estou como vítima da vida, mas eu estou como alguém que viveu antes e que hoje precisa de uma força maior para superar aquela dor, a fim de que ela não volte. Se eu vivo a dor reclamando o tempo todo, provavelmente eu não tiro tanto proveito da lição, né? E ninguém gosta de repetir de ano, porque é muito doído. Eu gosto de usar um exemplo, gente, que me marcou muito numa reunião de mocidade espírita. A gente compreende que todo desajuste que a gente comete com a lei divina, a gente vai passar por um processo que tem 3 etapas. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura. Primeiro, arrependimento, depois expiação, depois reparação para com aqueles a quem fizemos mal. Esse é o processo de ajuste com a lei divina. Só que na lei divina é muito mais do que o Big Brother, né? Porque a gente está sendo julgado por pensamento, por palavra e por atitude. Então a gente não consegue ainda ter uma noção clara do tempo que um processo de arrependimento, expiação e reparação pode levar diante das faltas. E eu me recordo que nessa reunião de mocidade, a discussão era sobre o aborto. Um tema por si só já difícil, né? E aí, pode, não pode, tá certo, tá errado, quais são as nuances, porque a gente sabe também que a espiritualidade amiga avalia as nossas intenções, ela consegue medir com muita clareza exatamente as circunstâncias em que a gente está diante de uma atitude delituosa e consegue avaliar com bastante assertividade, né? Os atenuantes que a gente pode ter. E aí aquela discussão toda, tal, aí vem uma pessoa e fala assim, eu queria trazer o meu caso. Já uma senhora, e ela fala assim, eu cometi aborto. Já frequentava a doutrina espírita e já participava, inclusive, de reunião mediúnica. E aí ela fala assim, eu só queria dar uma noção de tempo. O espírito que eu deliberadamente não permiti que encarnasse por mim, me cobrou sistematicamente esta falta, me acompanhou, me culpou por 8 anos consecutivos dentro da reunião mediúnica. 8 anos. 8 anos. Uma falta. Só para dar uma noção de tempo, né? Então vamos lá. Continuando. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Lembra aquela imagem? Né? Ou seja, imortalidade da alma, todas as doutrinas religiosas têm. Acreditam que a gente sobrevive à morte, mas com 3 destinos, né? Inferno, céu ou purgatório, né? Então, aquela ideia do inferno, a doutrina espírita desfaz. Olha, não tem bem esse lugar está mais dentro do seu padrão vibratório, dentro daquilo que você está vivendo, e você irá, então, por uma lei de sintonia, experimentar experiências que estão de acordo com a tua sintonia. É estação de rádio. Dependendo da tua frequência, você vai estar naquela estação. Né? Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Eu acredito que muitos de nós aqui, reunidos hoje, já passamos pela experiência
de viver o desencarne de alguém próximo. Vou falar por mim. Minha mãe desencarnou sábado, à noite. Tem 4 dias de desencarne. Já é quinta, né? 5, né? Percebe que para nós espíritas, conviver com a ideia de uma distância temporária, compreender que esse processo é natural, olhar para a vida como algo que prossegue, que eu não digo adeus, que eu digo um até breve, que no momento do sepultamento eu faço uma despedida agradecida do veículo de carne que tão bem serviu, mas digo um até breve para o ser que eu amo. Percebe como isso muda completamente a relação com aquele momento? Porque eu vi uma relação de saudade, mas não uma relação de perda. Eu não perdi ninguém. Ninguém se foi, ninguém desapareceu. Eu perdi a oportunidade de ter um contato carnal com a pessoa que me deu a vida. Mas terei outras oportunidades de estar com ela. Vamos marcar um encontro durante o sono? Quem sabe a gente não encontra e não acorda com aquele sorriso no peito, no rosto, desculpa, né? Com o coração cheio assim, rapaz, eu sonhei com minha mãe. E estava assim, e estava assado. Percebe? Percebe que a nossa relação, né? O nosso conforto diante da morte, ele é diferente. Ele não é um impedir de tristezas, mas ele é um consolo, ele é um olhar com esperança, porque a vida prossegue. E Emmanuel continua. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. Ou seja, você quer ir para o céu, quer ir para o paraíso, tem que fazer o bem. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Isso muda tudo. Porque caridade, no conceito espírita, né, perdão das ofensas, indulgência para as imperfeições alheias, e o terceiro item agora me fugiu. Mas caridade incondicional como simples dever quer dizer assim, olha, não é para ir no centro e tratar todo mundo como companheiro, como amigo, como irmão, fazer o meu papel lá e está tudo resolvido. É para viver uma vida em que eu procuro pautar as minhas ações inspirado pela mensagem cristã que me indica a caridade como caminho. Aumenta a responsabilidade. Mas vamos falar baixo um segredo para ninguém ouvir. Aumenta muito a oportunidade. Porque a gente pode fazer proveito dos anos e das horas com muito mais intensidade. Torna a existência um lugar com muito mais oportunidade. E essa aqui, então, é um barato. Olha só, gente. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. Não tem esses... Eu não sei nem o nome que se dá, mas essa coisa de exorcizar, de tirar o espírito ruim, eu não sei como eles tratam isso. E Emmanuel fala assim, no entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Para quem não está muito habituado, as reuniões mediúnicas nos centros espíritas essencialmente acolhem espíritos desorientados, revoltados, infelizes. Por quê? Porque eles desapareceram depois do desencarne? Não. Porque eles continuam vivos e merecem a oportunidade de serem acolhidos também. Lembra que a gente falou agora que todo processo de erro tem 3 etapas? Qual é a última? Reparação. Essa é a reparação. A gente não exorciza ninguém. A gente compreende o momento difícil e profundamente equivocado que alguém se encontra. Mas ele é uma criatura divina assim como nós. Então a gente acolhe. Gente, olha o tamanho
Não acabou ainda não, tem mais. Olha o tamanho da diferença de uma fé fundamentada. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre das compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Esse termo livre, doutrina de livre exame, isso é um barato. Por que a gente normalmente, quando vai falar para algumas pessoas, a gente cita a referência, o livro, o capítulo, a página, o autor? Por que disso? É porque a gente quer dizer que a gente decorou aquele nome? Não. É porque a doutrina é de livre exame. É porque no final daquele encontro, a pessoa anota e fala assim, eu vou lá no livro para dar uma lida, que eu quero entender melhor. Talvez o olhar que quem esteja falando trouxe não tenha feito tanto sentido para mim. Deixa eu ir na fonte. É livre exame. Percebe que educa muito mais? É o professor, não, porque não tem professor na doutrina espírita, né? Mas é aquele que leva a mensagem deixando a opção. Avalie o que foi passado. Estude. Aprenda. Olha como se educa. Olha como é diferente, né? Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Gente, isso é a tal da que a gente chama da lei de causa e efeito, né? Olha, eu serei venturoso ou infeliz de acordo com a minha semeadura. Porque a gente aprende que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha o potencial de transformação íntima, de mudança de comportamento mental, verbal e nas atitudes que essa instrução traz. A gente começa a não ter dúvida de que Deus existe e de que Ele é infinitamente justo e bom, sim. Ele não se equivocou. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Bom, só para avisar, não é uma notícia para desanimar, não. Mas cristão é só metade do mundo, tá? A outra metade são outras religiões que não têm o Cristo como modelo e guia. E Emmanuel está falando assim, que até nessas outras religiões, o padrão que é apresentado é um padrão cristão. Ainda que não o tome como referência. Mas o que é ofertado como conduta de comportamento é o Cristo. Mesmo que não sejam cristãos. E ele diz que, através da doutrina espírita, a gente ganha um potencial de compreender o Evangelho muito maior. Quanto a isso, a gente não tem dúvida. Isso aqui é só um trechinho desse texto, né? Só para a gente ver o quanto a nossa fé ela é calçada em compreensões acerca da vida, que a gente pode dizer com toda certeza, é uma fé fundamentada. E ela é uma fé que a gente raciocinou, às vezes até sem perceber, percebe, a gente diz assim, é muito mais do que somente crer, né? É compreender Deus. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente acredita não só porque a gente crê, mas a gente compreende. A gente olha para ele e diz assim, não, realmente, essa causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, construiu um mecanismo perfeito. E eu faço parte dele. Compreendendo como ele funciona, eu me porto de uma maneira nova. E aí eu vou fazer um outro exercício de fazer um plágio, né? Tem uma fala do Haroldo em que ele deixa algumas perguntas e eu separei uma dessas perguntas só para a gente ver se a gente se encaixa em alguma delas. Eu estou meio sem noção de horário, gente,
mas tá tudo bem aí? Tá no tempo ainda? Não tem ninguém dormindo? Tá todo mundo acordado? Tá legal? Dá para ir mais um pouquinho? Vamos embora ou a gente para por aqui? Pode ir mais um pouquinho. Então tá bom, acabei de ver aqui que eu já estourei o horário. Ê, menino falador. Vamos lá. Olha só as perguntas. Eu observo a natureza. A minha rotina diária é estabelecida a partir da minha noção da lei de sintonia espiritual. Falamos agora de sintonia espiritual. Eu rezo muito ou oro bem? Eu escuto e respeito a minha intuição ou eu duvido da minha capacidade de ser um filho de Deus amado e respeitado? Eu me sinto um espírito imortal ou apenas teorizo essa afirmação? Ai, como eu falo isso sempre. No dia que a gente definitivamente se enxergar como espírito imortal, a vida vai ser leve. Eu sou um ser moralizado ou moralista? Eu cuido da minha dimensão física? Como eu durmo? Um terço da encarnação acontece nesse momento. Como eu durmo? Eu sou administrado pelos meus instintos ou sou eu que os administro pelo poder da minha vontade? Eu cultivo bons sentimentos apesar das circunstâncias externas não me favorecerem? Eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? O cristianismo e a doutrina espírita me ajudam a refinar a minha experiência pessoal e intransferível de Deus? Eu me sinto amado e respeitado integramente por Deus? Ou eu me mantenho afastado dele por medo, por culpa, por orgulho ou por egoísmo? Não é para responder, né? Não agora. Mas é para perceber que a fé fundamentada, a fé raciocinada, ela não está para nós como algo para ser teorizado. Ela é a oportunidade de transformação definitiva. Há uma fala de alguns palestrantes espíritas que dizem que muitos de nós que nos encontramos nesta oportunidade como espíritas, estamos vivendo essa relação pela primeira vez, enquanto encarnados, e pouquíssimos pela segunda. E que a grande maioria de nós foi trazido para as hostes espíritas por sermos profundamente inteligentes, mas tanto quanto renitentes. Usávamos a inteligência para mantermos-nos no padrão de comportamento habitual. E pela inteligência e pela razão, estamos sendo duramente atingidos e quase que forçados a mudar o padrão. O que ficou nas demais existências anteriores, que repetimos inúmeras vezes até aqui, agora estamos tendo profunda dificuldade de vermos que o maior adversário
a vencer vencido não eram os outros, mas éramos nós mesmos. E perceber que o processo mais duro, mais difícil, é o da reconstrução íntima, mas que é o mais seguro para que, na próxima, os ventos soprem mais leves sobre a gente. Fé raciocinada é ferramenta de transformação poderosíssima. Poderosíssima. Se a gente tirar daqui e levar para cá. Entra por aqui, mas tem que fazer efeito aqui. E aí a gente vai olhar para a vida e vai poder dizer do quanto a gente aproveitou de tudo isso que chegou para a gente. Gente, obrigado. Obrigado por estar junto. Eu acho que é um pouco disso. Vamos lá.